Em entrevista ao jornal espanhol El País, o ex-presidente Lula minimizou a reeleição do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, para um quarto mandato consecutivo. O petista comparou o feito de Ortega ao da ex-premier alemã Angela Merkel e também ao do ex-presidente espanhol Felipe González. Em seguida, Lula foi rebatido pela repórter do El País. Eu não posso ficar torcendo. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Sim, mas Angela Merkel governou por 16 anos, Felipe González por 13 anos na Espanha e não mandavam nenhum de seus opositores para a prisão. No início do mês, Daniel Ortega venceu uma eleição de fachada na Nicarágua, onde 7 pré-candidatos da oposição foram detidos para que não pudessem concorrer. A Secretaria de Assuntos Internacionais do PT chegou a exaltar o pleito como manifestação popular e democrática. Dias depois, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que a nota não foi submetida à direção partidária. Hoje, grupos de oposição na Nicarágua estão denunciando a prisão de Edgar Parrales, crítico de Ortega, que foi embaixador do país na Organização dos Estados Americanos. Esse é o verdadeiro Lula, eu estou falando aqui há meses, que quando ele começa a falar, principalmente quando fala muito e se sente à vontade, achando inclusive que está sendo entrevistado pela claque lulista, ele acaba se revelando. E nesse caso a entrevistadora deu uma ótima resposta. Quer dizer, nenhum deles, nem a Angela Merkel na Alemanha, nem a Felipe González na Espanha, Angela Merkel está no poder desde 2005, o Felipe González, que ficou no poder durante 14 anos, nenhum deles mandou opositores à prisão. Quer dizer, é completamente diferente da situação da ditadura do Daniel Ortega na Nicarágua. Daniel Ortega, que é um aliado de Luiz Inácio Lula da Silva, dos tempos de formação do Foro de São Paulo. E aqui eu estou falando do Foro de São Paulo, o congresso que reuniu a esquerda latino-americana, inclusive movimentos radicais. Porque eu falo isso, faço esse parênteses, porque, lamentavelmente, reacionários bolsonaristas começaram a usar Foro de São Paulo para tudo e acabaram banalizando aquilo que é factual. Qualquer coisa dizem que é o Foro de São Paulo, que está mancomunado, que está por trás disso e tal. Bom, você tinha encontros reais do Foro de São Paulo que foram filmados, tem vídeo, vou mostrar um deles aqui para vocês, em que o Lula fala da sua antiga amizade e relação com o Daniel Ortega. Mas antes disso, vamos esmiuçar um pouquinho mais essa declaração. A gente está falando do regime alemão aqui, da Angela Merkel, é um regime parlamentarista. Quer dizer, se ela fica muito tempo no poder, é porque ela consegue, por meio do diálogo, por meio da negociação, inclusive com os opositores, ou seja, ela faz política. Não é simplesmente ter ou não ter eleição o que define uma democracia ou uma ditadura. Você tem que avaliar os meios pelos quais as pessoas estão mantendo o poder. Se elas estão mantendo o poder, botando na cadeia aqueles que fazem oposição simplesmente crítica, não são pessoas que estão cometendo crimes, não são pessoas que aceitaram suborno em troca de liberação de contrato numa grande estatal do país, não são pessoas que aceitaram imóveis reservados e customizados em troca de o seu grupo político colocar lá uma verba bilionária para que empreiteiras fizessem obras. Não, é gente que simplesmente está lá criticando aquele governo. Alguns dos quais, inclusive, estavam no movimento revolucionário lá atrás, do qual Daniel Ortega fazia parte, que, como todo autocrata, ele não aceita a mais mínima divergência. Então, aqueles que passaram a criticá-lo são chamados como? De traidor. Vocês não veem isso acontecer aqui no Brasil, entre os lulistas e os bolsonaristas? Qualquer pessoa que pode ter qualquer tipo de posição em comum em determinado momento da história, se critica e fala que é traidor, como se a pessoa tivesse feito assim um voto de devoção absoluta e incondicional. Daniel Ortega é a mesma coisa. Então não é só, como se fosse pouco, e não é, que 7 opositores pré-candidatos foram presos. 2 foram para o exílio, mais de 20 personalidades foram detidas, 3 partidos tiveram o registro cancelado. Essas pessoas que estão ficando presas estão levando ao desespero as suas esposas,
porque eles ficam numa situação de fome, sendo mal alimentados, tem cela, pelas notícias que estão saindo a respeito da situação deles, em que a luz fica ligada o tempo todo, quer dizer, não dormem direito. Isso é uma espécie de... É próximo de uma tortura, né? Uma tortura indireta, você deixar sempre o ambiente aceso para dificultar o sono daquelas pessoas que estão em cativeiro. Essas pessoas, às vezes, são pegas na rua por supostos oficiais, à paisana, disfarçados de civis que, de repente, na prática, sequestram essas pessoas. E aí vem aqui o pré-candidato à presidência da República do Brasil para passar pano para essa ditadura que aterroriza a população. Esse é o verdadeiro Lula. Passou pano para a ditadura cubana. Em Cuba, milhares de pessoas foram fuziladas. Você tem aí todos os estudos históricos. Pode ver, por exemplo, o livro Negro do Comunismo, que foi escrito por autores insuspeitos, inclusive, não eram reacionários de direita, era gente que conhecia o movimento. Você tem as imagens, tudo o que aconteceu por lá, os documentários, por exemplo, até sobre a vida de Che Guevara, né, que é tão cultuado aqui, vai ouvir aquilo que os seus colegas de revolução diziam a respeito dele, que ele fazia, como mandava matar, como quem troca de roupa. É para isso que o Lula passa pano. Na Venezuela, Hugo Chávez foi seguido pelo Nicolás Maduro, e lá a repressão a manifestantes é feita com bala de verdade pelas milícias motorizadas. Pessoal que anda de moto. Aqui, a esquerda, se a PM reage com bala de borracha e tal, ela faz um escândalo e pode eventualmente ter razão, dependendo do acontecimento. Quer dizer, se houve excesso no uso da força, é possível que se faça crítica. Agora, como é que se faz crítica a isso aqui e se passa pano para ataques a bala de verdade, chumbo grosso, em manifestante e em opositor na Venezuela? Essa hipocrisia dessa ala da esquerda brasileira, alguns são capazes do diálogo, alguns são realmente defensores da democracia, não é o caso desse grupo político. E essa entrevista, mais uma vez, ilustra isso. Então vamos lembrar um pouco da história da própria Nicarágua, né? Você teve a Frente Sandinista de Libertação Nacional, um partido político socialista, lá fundado em 1961, que acabou derrubando um ditador, né, o Anastasio Somoza, né, que tem lá um outro sobrenome bastante complicado, vou ficar aqui no Somoza, que já nem sei se pronuncia assim. Mas ele foi derrubado pela Frente Sandinista, e depois você teve na esteira a ascensão do Daniel Ortega, mas ele perdeu várias eleições, e o Lula, num encontro do Foro de São Paulo, ele lembrou um pouco dessa história, da qual ele participou. Foi numa dessas ocasiões, inclusive, que ele conheceu o Fidel Castro. Então vamos lembrar aqui esse vídeo que eu pedi para a produção separar, porque ele faz parte de um artigo antigo meu, você não vai ver isso por aí, então pode soltar aqui no Salve Salve Band News. Presidente da Nicarágua e sua companheira Rosário, quando começou o fórum, eu não tinha nenhum cabelo branco. Tomás Borges tinha todo o cabelo na cabeça. Daniel Ortega era cabeludo. Ou seja, nós estamos cansados mais do que quando começamos o fórum. Esses meninos, e eu digo meninos porque tive o prazer de participar no dia 19 de julho de 1980, do primeiro aniversário da Frente Sandinista, quando o orador principal foi Tomás Borges, o dia que eu conheci Fidel Castro e fomos comer uma lagosta na casa não sei de quem. E eu lembro perfeitamente bem que depois de chegar ao poder por uma revolução, no momento certo, a Frente Sandinista não teve medo e convocou eleições democráticas. Perdeu. Daniel é o único ser humano do planeta que perdeu mais eleições do que eu. Eu perdi 3 eleições. Daniel perdeu 4 eleições. 4 eleições. Entretanto, em nenhum momento, por mais acusado que esse companheiro fosse, ele deixou de acreditar
de que o caminho da democracia que a Frente Sandinista tinha optado era o melhor para a Nicarágua. E agora está o companheiro de volta à presidência da República pela via do voto direto. Bom, tá aí um pequeno histórico do Lula exaltando o seu antigo aliado. Eu estou mostrando que eles são aliados há muito tempo. Agora, quando o Lula estava dando esse discurso aí, que foi, para ser assim bem claro, no encontro, peraí, deixa eu puxar a data, é o discurso do Lula de 2011, né, 17ª reunião do Foro de São Paulo. O Daniel Ortega, eu até perdi o raciocínio aqui para registrar a data, mas eu vou retomar de outro ponto. O Daniel Ortega foi derrotado várias vezes, como o Lula estava dizendo nesse discurso, nas eleições de 90, por exemplo, depois 96, 2001, e aí foi eleito presidente em 2006. E aí 2011 reeleito, 2016 reeleito, no país não tem limite de mandatos e está lá até hoje. Só que a eleição é uma farsa, porque ele manda prender o opositor, porque ele manda caçar registro de partido. Então é isso que está acontecendo lá e a comunidade internacional está reagindo há meses, há anos até, em razão de tudo que ele já vinha fazendo antes. E o Lula depois, inclusive, dessas declarações, não, se ele está fazendo isso, não, aí tá, é só porque a entrevistadora rebateu. Porque ele fez uma comparação completamente assintosa com regimes democráticos. O que eu queria lembrar é que em 1967, muito antes, portanto, de o Lula dar esse discurso em 2011, o Ortega foi preso por um assalto à mão armada de uma filial do Bank of America. Então, é dessa turma revolucionária que, a pretexto de lutar contra uma ditadura, vai fazendo as suas atrocidades e, quando conquista o poder, mostra que não estava lutando por uma democracia, mas que estava lutando por um outro regime autocrático, por uma outra ditadura. Você teve isso aqui no Brasil também na luta armada. Gente que não estava lutando por uma democracia. Houve gente que lutava por democracia, mas houve vários grupos radicais que lutavam pela ditadura do proletariado. E o Brasil, naquele momento, e de vez em quando volta, né, ele conseguiu fugir, depois de muito tempo, e a custo de muitas perdas humanas e gastos, etc., o Brasil conseguiu fugir dessa dicotomia entre uma ditadura militar e ditadura do proletariado. E aí você teve todas aquelas campanhas que resultaram nas diretas já e atuação parlamentar muito importante de quem não queria levar o Brasil para nenhum desses dois lados. Só que lá na Nicarágua, o Daniel Ortega levou para o outro lado. E não é uma ditadura do proletariado, coisa nenhuma, é o regime autocrático dele. Ele manda prender aqueles que o criticam. Imagina se todo mundo que fizesse crítica estivesse sendo preso aqui no Brasil. Esse pessoal que fica rosnando aí contra o Supremo Tribunal Federal, não é simplesmente gente que está fazendo crítica, né? Eles fingem que são. A gente analisou vários casos aqui de ameaças e tal, tudo que são crimes previstos na nossa legislação. Lá não. E o Lula passa pano para isso tudo. Haveria muito mais a falar, mas olha, até o dia da eleição no ano que vem, esse assunto ainda vai voltar muitas vezes. E o Sérgio Moro acabou compartilhando no Twitter e falando, a democracia, entre aspas, né, ironizando do Ortega, que a gente quer para o Brasil, essa que é defendida pelo PT, né? Ele fez uma formulação, mas o sentido era esse. Vamos em frente.